então o Brasil ficou muito desligado da influência desses países mais desenvolvidos. Só depois da guerra é que isso reapareceu, mas reapareceu aí com a influência inglesa, enquanto a influência francesa foi se reduzindo. Mas então, você perguntou aqui, realmente naquele tempo se fazia já algum esporte, né? Foi quando começou o Yacht Club, as origens do Yacht Club, então eu fiz muita natação, depois joguei tênis, e tinha a vida de outros meninos dessa idade, né? Era muito moleque, não? Era bastante. Agora, sempre gostei muito de estudar. As minhas classificações nos cursos, felizmente, foram sempre favoráveis. Mas isso nunca me impressionou muito. Você tem alguma formação em arte? Eu fiz curso de piano. Comecei aos 9 anos e aos 17 anos eu me diplomei em piano. Mas isso coincidiu com a minha entrada para a Faculdade de Medicina e o tempo passou a ser muito absorvido por esse curso superior. E daí então eu fui relaxando, mas continuei muito dedicado a ouvir. Quer dizer, o fato de ter aprendido e tocado me dá uma certa facilidade para ouvir, apreciando o que está acontecendo. Ainda toca? Não. Não, mas eu gostava muito. E ainda hoje tenho coleção de discos, né? Foi, aliás, um dos motivos, essa questão das gravações de discos foi evoluindo, né? Começamos com os discos de vinil e com as vitrolas, que era o que chamava, era vitrola, assim, meio precárias, não davam tão boa reprodução. Daí os discos foram evoluindo até que hoje são gravações excelentes, né? E os aparelhos também foram melhorando. E com isso, como eu não conseguia reproduzir o que estava nos discos, por isso também foi outro motivo de começar a relaxar. Mas o importante é que a gente pode ouvir melhor. Nesse período, onde o senhor morou e como era Salvador nessa época? Já que o senhor É verdade, Salvador era muito diferente. Salvador, naquele período de infância mesmo, eu nem sei, mas quando eu estava começando a Faculdade de Medicina, Salvador tinha 280 mil habitantes. 280 mil. Essa ligação com a região metropolitana não existia. E eu morei perto do Farol da Barra toda a minha infância. E vivia ali em frente à praia, ao mar. E isso também influenciou, fez parte da minha infância. E as coisas eram todas completamente diferentes. Por exemplo, eram muito poucos os automóveis de Salvador. A gente conhecia quem eram as pessoas que passavam pela rua. Outras coisas. Há pouco tempo me pediram para escrever, um amigo nosso que está escrevendo um livro sobre a Rua Chile, que já foi a grife de Salvador, né? Pediram para escrever as minhas memórias de Salvador. E eu fiz isso, está escrito também, ainda não foi publicado, mas está escrito. Você ia à Rua Chile por um número enorme de motivos, porque as coisas importantes estavam na Rua Chile. Por exemplo, quando se desconfiou que eu estava com a miopia, o médico que fazia a prescrição estava na Rua Chile. A ótica onde eu comprava os óculos estava na Rua Chile. Quando eu era pequeno, menino mesmo, que eu acompanhava minha mãe para fazer compras, era na Rua Chile. A loja das Américas era uma loja importante. Havia casas de chá. Umas se chamavam casa de chá, outras se chamavam sorveteria. A sorveteria cubana, que ainda existe, está numa ponta da Rua Chile, se vocês devem conhecer, ao lado do elevador Lacerda. E no outro extremo da Rua Chile, no que se chamava o Largo do Teatro, que é Praça Castro Alves, tinha uma casa de chá que era assim mais sofisticada, que se chamava a Baiana. Então, as pessoas faziam compras e depois iam
para sorveteria ou para casa de chá. Os consultórios, o consultório do meu pai era num edifício que já não existe, que se chamava Palacete Catarino, que ficava onde hoje tem um ponto de ônibus. Vocês estão lembrados de um ponto de ônibus ali na Rua Chile? Ali ficava o Palacete Catarino, onde meu pai tinha consultório. Havia uma coisa que hoje também está diminuída, a procissão de Sexta-feira Santa, a procissão do Senhor Morto, era um acontecimento na cidade. Os homens iam literalmente de paletó e gravata, vestidos de luto, e se juntar o governador do estado, o prefeito da capital, todas as autoridades iam e ficavam atrás da estátua do Senhor Morto. Não sei se vocês conhecem, é uma estátua do Jesus Cristo deitado, depois de que saiu da cruz. E por trás disso havia o pálio, que é aqui sinal de autoridade, né? Os que estão embaixo do pálio são os que tinham autoridade. Ficavam o cardeal, depois o arcebispo, ou melhor, o arcebispo, depois o cardeal, ficava o governador, ficava o prefeito e outras autoridades. E nós íamos então para o consultório do meu pai, que ficava sobre a Rua Chile, né? Tudo era a Rua Chile, e assistíamos passar a procissão e metade da Bahia ia lá para isso. Bom, enfim, são várias lembranças de como... Metade da Bahia lá e cabia, né? E cabia, sei que é. E vestido de luto. As estações de rádio, a televisão nem se sonhava, durante aqueles dias tocavam o que se chamava música clássica. A ideia, naturalmente, era que fossem músicas fúnebres, mas, na verdade, eram músicas clássicas, né? Então você ouvia a ópera, coisas assim, como se fosse para Sexta-feira Santa, mas não tinha nada de fúnebre. E era ali na Rua Chile também que tinha, ficou famoso também, as bancas de jornais, né? Que vinham as bancas de jornais. Sul, né? Como é que era a informação? Sim. Antes disso, só para lembrar ainda, na Rua Chile estava o Palácio do Governo, o Palácio de Despacho do Governo. E, curiosamente, esse Palácio de Despacho do Governo, que é o Palácio Rio Branco, que hoje dizem até que o governador Wagner quer restaurar isso, mas durante muitos anos deixou de ser a sede do governo. Mas ali é que Tomé de Souza instalou a primeira sede do governo. Era realmente um local muito bonito, de manhã é um deslumbramento, de tarde pega um sol de poente danado, mas era uma localização privilegiada, e ainda é. E é também privilegiada do ponto de vista da defesa, porque fica no alto, os navios invasores que quisessem entrar pela Bahia encontravam ali uma posição de defesa com canhões que ficavam assestados. Então, aquele local foi sede do governo da Bahia durante mais de 400 anos. Pois bem, então essa era uma das coisas da Rua Chile.